Tudo bem, né, gente? Desculpa mais uma vez o atraso. Foi ótimo. Vamos lá. Aqui conversando. Gilza fez um... Aqui dentro tem que ter guia ou mapa, porque senão a pessoa entra num desses corredores e nunca mais sai. Mas me conte, secretário, no que eu posso ser útil? Primeiro, agradecer a disponibilidade. Imagina. O prefeito Diego, que é aluno do senhor, né? Foi aluno do senhor. Ele pediu desculpa, ele está numa reunião lá com relação à cidade do esporte. Que bom. E aí, não pôde estar aqui presente. Quero agradecer o senhor também com relação àquela questão da Granvel, né, o governo do estado. A gente está tentando acertar as agendas para fazer essa Eu reunião. acho que vai funcionar bem. Eu acho importante, vereador. Sabe, a gente teve uma conversa preliminar com o Ângelo, na época, né, que ele era o secretário de Cultura. Temos propostas para fazer um mapeamento da região metropolitana na questão da cultura, que é muito importante. Já existe um sistema disponibilizado pelo Ministério da Cultura, gratuito, sem nenhum ônus. Isso eu não sabia. E é muito interessante, sabe? Eu tenho certeza que o mate vai ser sensível a isso. E aí, sim, a nossa ideia é justamente isso e tentar aproximar as formas de financiamento da cultura. Você tem municípios que têm a lei municipal, a lei estadual e a federal, elas não conversam. Você tem o mesmo projeto captando nas 3 leis. Com projetos diferentes, requisitos diferentes, ou seja, valores na verdade, diferentes. monta 3 vezes o projeto para poder tentar fazer aquela próxima. São valores diferentes. A própria questão da biblioteca, né, que teve ano passado, se eu pegar 90% é compra de arquivo. Tem arquivo de R$1.000 a R$10.000. E não estou falando nem a questão de... Não, eu entendo o que você está falando, mas não é isso não, é só uma ponderação sobre a falta de parâmetro, né? E sim, nesse momento tão escasso de recursos, seria muito a gente tentar viabilizar isso. Mas viemos, o Leonardo é diretor da escola lá e somos admiradores do trabalho que o senhor exerce aqui, junto da Câmara Municipal. A gente estava até conversando, né, no caminho, né, Léo? Acredito que o Novo tem um grande desafio em Minas, né? O governador tem um problema maior, o executivo é muito mais difícil. O Estado é um mastodonte, né? Exatamente. Enorme. A gente queria, a gente começou a visualizar essa possibilidade de entender, né? Porque a gente, assim como nos vídeos, tudo que tem do novo na internet, desse cansaço dessa forma de fazer política, né? Muito antiga, no toma lá da cá, sem ter critérios técnicos, sem se estudar como que as coisas podem ser viabilizadas, sem que o Estado esteja presente o tempo todo. Então a gente veio também conversar muito sobre isso, ver como essa visão do novo, como que a gente consegue acompanhar isso e implementar isso também no nosso município, de uma maneira que a gente consiga que essas ideias, né, de uma nova visão política, de como agir politicamente, né, a gente consiga implementar. Sabe assim, eu acho que a forma mais fácil de entender o novo para gente que já faz parte de alguma forma da vida pública, né, assim, que está ou no poder público ou nos cargos eletivos, entender, por exemplo, a partir da decisão do partido sobre as eleições desse ano, do ano que vem, né, 2020. Um partido que ganhou o governo do estado com mais de 70% dos votos tenderia a lançar candidatura a prefeito em todas as cidades, tentar lançar o maior número possível de vereadores e uma força, criar o famoso inchaço, né, eleitoral. Exatamente, criar uma base que sustentasse as próximas eleições. O Novo vem falando, não, nós não vamos lançar candidato em todas as cidades, não. A princípio nós vamos lançar só em município com mais de 300 mil habitantes, a princípio nós vamos lançar só onde tem a chapa para prefeito e para vereador. Aí você fala, gente, mas que louco. Até para Minas Gerais pode ter regras um pouco mais flexíveis, mas quando você pensa, eles estão discutindo ainda, mas quando você pensa no primeiro corte, você já fala, é engraçado, né? Assim, e a energia eleitoral vai perder toda? Você fala, olha, não é para isso que a gente lançou a candidatura ao governo do estado. Não é para garantir que a gente vai eleger prefeito, não é para garantir que a gente vai eleger vereador. É para tentar fazer um trabalho difícil, complexo e tal, e que se a gente começar a crescer demais sem nenhum tipo de critério, sem nenhum tipo de cuidado, nós vamos perder logo a essência do partido. Cara de ser novo, né? Por que ele foi criado. Então,
O Novo, ele efetivamente se preocupa menos com eleição do que os outros partidos. É claro que eu brinco, né? Assim, eu como tenho mandado, eu falo, olha, gente, mas só para lembrar, se não ganhar nenhuma eleição, não tem partido, entendeu? Nós temos que ganhar as eleições. Não tem pressa. Então, assim, eu acho muito interessante as pessoas falam, não tem pressa para chegar no poder. Realmente não tem. A estrutura é toda montada para que as coisas se construam projeto político, né? De lentamente. O nosso principal desafio, na minha opinião, é conseguir romper com a política da troca. Eu não estou falando nem de corrupção. Eu estou falando da troca mesmo, né? Aquele negócio do... você me atende no pedido de construção da escola na minha região e eu te garanto voto favorável ao projeto. E aí, como você construiu a escola, quando você for candidato, eu vou pedir para os meus eleitores para votarem em mim e em você também. Então, assim, e a gente acaba não percebendo que a população no geral, o cidadão, ele é parte disso, né? Porque ele também pede o favor. Claro. Esse negócio, né? Ele vai lá, pede o favor. Eu vivo aqui uma experiência muito curiosa. Não vou dizer que nunca pedem nada, mas muito raramente alguém vem aqui para pedir alguma coisa. Muito raro. E os outros vereadores acham estranho, porque eles têm pedido assim, o tempo todo, né? Fala, mas é porque quem escolhe participar dos movimentos do Novo não está preocupado, a princípio, com isso. Então, assim, não é que o cara não queira o asfalto bom na rua dele, a escola boa na área dele, mas ele não está disposto a trocar o voto dele por isso. Então, eu vou falar que é um processo educacional lento, porque a gente precisa também mudar a lógica do eleitor. O eleitor ele não pode ficar esperando o favor direto. Conversou, né, sobre isso um pouco mais, né? Essa relação política, né? Que o pessoal ainda tem muito na cabeça, sabe? O vereador, eu falo que assim, para mim ele é o que mais sofre com isso, porque o cidadão acha que o vereador é um despachante dos interesses dele. Então, você fala, não, mas eu votei em você, comigo nunca aconteceu. Mas fala, então você tem que me ajudar a liberar aquela licença. Eu vejo isso acontecendo aqui no corredor com os outros vereadores. Então, gente, mas se você falar, olha, eu tenho que te ajudar a fazer com que o procedimento de licenciamento seja mais simples. Justo, eu tenho que te ajudar, né? Que a lei seja para todo mundo, que a técnica não seja substituída por algo. Mas não ir lá com você para pedir para ele apressar o seu em detrimento dos outros 300 que estão esperando. Então, assim, é muito maluco você convencer o brasileiro de que não é para isso que a política serve. Ele não... Mas infelizmente, vereador, ainda tem vários ocupantes, né, de cargos. Por isso, aí o ciclo se alimenta, né? O papel dele é fazer lei, o leite é o nome, né? Eu estava pensando. Sim, sobre isso. 10 sessões para o nome de uma rua. É absurdo. E, infelizmente, grande parte da política, né? Mas eu acho que a gente tem conseguido entrar. Eu acho que se nós vamos levar 10 ou 20 anos para poder mudar a realidade, acho até que nós nunca vamos substituir completamente o modelo político, não. Acho que nós vamos continuar tendo esses vereadores e deputados assistencialistas numa base mais direta de troca para sempre. Mas se a gente conseguir fazer com que eles não sejam mais a maioria, porque hoje eles são. Eu até falo quando a gente está nas discussões aqui, as pessoas às vezes estranham o fato de eu, em algumas votações, ter a postura mais alinhada com o PSOL, por exemplo. Fala, mas qual que é o seu alinhamento com o PSOL? Eu falo, o meu alinhamento com o PSOL a gente não concorda em quase nada, mas a gente não está muito disposto a fazer troca. Então, como eu não faço troca nenhuma, normalmente o PSOL não está nas grandes articulações em que há algum interesse por trás, a gente eventualmente aparece alinhado, porque a política tradicional, essa política que está no Centrão hoje, né, que você fala assim, vamos votar tal coisa, a maioria vai ser contra ou a favor, não sei, tem que ver o que ofereceram para eles. Você vê essa discussão da Previdência no Congresso, que coisa maluca, né? Aí o jornal hoje falando, governo continuará permitindo as nomeações dos deputados para não atrapalhar a tramitação do projeto. Eu falo, gente, que negócio mais, infelizmente, complicado, né? Então eu acho que assim, a implementação das ideias do Novo, ela é gradual, né? E vai ser gradual. A gente tem trabalhado em formar os núcleos em cada cidade, a gente tem os líderes das mesorregiões, e aí em cada cidade a gente vai, à medida que há um grupo razoável, a gente vai formando
as lideranças ali na mesma